Hello! Hi, I'm sorry I Again. lost you. I'm having technical difficulties Eu here. tive algumas dificuldades técnicas, mas eu tô aqui de novo. No problem. Okay. Nós queremos ouvir o seu coração para o We Brasil, would like to hear your heart for Brazil para as and nações. for the nations. Então, Okay. estamos aqui com esta We are expectativa. here with this expectation. Okay. Fique à vontade. Stay comfortable with us, please. Okay. Okay. Well, first of all, I have to say that I love Brazil, Primeiramente, eu queria dizer que eu amo o Brasil. and Wow. I always say the reason I love Brazil is because it's full of Brazilians. E eu sempre digo que a razão pela qual eu amo o Brasil é porque ela é cheia de brasileiros. And there's something about Brazil that is very family. E tem algo no Brasil que é muito familiar. And I come from a very large family, so I love the feeling of relational connection that Brazilians have. E eu venho de uma família muito grande e eu amo a relação e a conexão que os brasileiros têm. They're like God, they don't just operate from their head, but also from their heart. Como Deus, eles não é através dos pensamentos, pela cabeça, mas eles falam muito pelo coração. Uau! Oh yeah, and Carrie Green and I first started coming to Brazil many years ago. Carrie Green e eu começamos a ir ao Brasil há muitos anos atrás. And the very first time that I went to Brazil, E a primeira vez pela qual eu fui ao Brasil, the Lord spoke to me o Senhor falou comigo that Brazil would be a missionary sending nation. que o Brasil seria um país de envio missionário. And so now that has already happened. There's so many missionaries all over the world that are Brazilian. E agora isso já acontece. Já existem muitos missionários ao redor do mundo que são brasileiros. And Wow. in 2014, the Lord gave me that prophecy about the nation of Brazil. E em 2014, o Senhor me deu uma profecia a respeito da nação do Brasil. That great transformation and reformation was going to come to Brazil. Que a grande reforma ela vai vir através da nação do Brasil. And in many ways, we've already seen that. E de muitas formas nós já vimos isso. But there is something greater that God wants to do with the nation of Brazil. Mas tem algo muito maior que Deus quer fazer através da nação do Brasil. In February, they had the Send. Em fevereiro eles tiveram o Descende. They filled the stadiums with the message of the Send. Eles encheram estádios com a mensagem de envio. And this, I believe, is that God wants to make Brazil a prototype for other nations. E é nisso que eu acredito que o Senhor quer transformar o Brasil em um protótipo para as nações. And when we read what is known as the Great Commission, E quando nós alcançamos e nós buscamos a grande comissão, in Matthew chapter 28, em Mateus capítulo 18, Jesus spoke to his disciples and said this: Jesus falou com os discípulos e disse isso. all authority has been given to me in heaven and on earth. Toda autoridade foi dada a mim nos céus e na terra. Go therefore and make disciples of all the nations, Vai e faça discípulos por todas as nações. Uau! baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Batize-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. teaching them to do everything I commanded you. Ensine-os a fazer tudo pelo qual eu os disser. And that is what is known in Christian circles as the mission. E isso é conhecido através dos círculos cristãos como a grande comissão. It starts with the word go. Isso inicia com o coração de ir. You have just filled stadiums with the message of go. Vocês estão enchendo estádios com a mensagem de The envio. send. O Just envio. like Jesus sent the original disciples, Assim como Jesus enviou os discípulos originais. he's sending the Brazilians, Ele está enviando os brasileiros. Uau! not just into nations as missionaries, Não só para as nações como missionários, but even more mas muito mais into society dentro da sociedade, to teach nations to do everything Jesus commanded them to do. para ensinar as nações a fazerem tudo aquilo que o Senhor está ordenando a fazer. Uau! He's sending Brazilians Ele está enviando brasileiros to business, para os negócios, to government, para o governo, to the family,
para as famílias, to the highways, the byways, para os grandes lugares, to education, para a educação, to make his kingdom come on earth. para fazer com que o reino venha para a terra. And this morning I was on an ecclesia call with Ed Silvoso. E essa manhã eu estava numa ligação com o pessoal da eclésia, da He's igreja. like Do a Ed father Silvoso. of transformation. O Ed Silvoso é um pai da transformação. And they were telling testimonies E ele estava nos contando testemunhos of whole cities where corruption is being eradicated, que a corrupção ela está sendo erradicada em várias cidades. where the Christians have discovered means to eradicate corruption and bribery. Onde os cristãos descobriram meios para erradicar a corrupção e o roubo. And they've started campaigns E eles começaram campanhas that are called Thrive, not Bribe. que significa troque, não roube. Yeah, Thrive, don't bribe. Troque, não roube. In other words, prosperity will come when there's no corruption. Em outras palavras, a prosperidade ela vai vir quando não há corrupção. And they have implemented this in Juarez, Mexico. E eles estão... I'm sorry, repeat it. They've implemented this program into Juarez, Mexico. Eles estão implementando esse programa em cidades do México. And they have used the media. They have talked to the government, the mayor. Eles estão implementando isso através da mídia, estão conversando com o governo, com os prefeitos. The Está way mudando. the average person about bribery and corruption. Estão mudando a forma de pensamento pelas quais as pessoas comuns pensam a respeito da corrupção e do roubo. And they're totally stopping corruption in one city at a time, and it's now multiplying to other cities. E agora eles estão parando, estão diminuindo a quantidade de corrupção que estava se multiplicando através das cidades. And they went into some of the worst neighborhoods Eles estão indo nos piores bairros. and have seen them totally transformed. E eles estão vendo esses lugares serem totalmente transformados. And now families want to move there and live there. E agora famílias estão se mudando para lá e Schools vivendo are lá. starting there. Escolas estão começando lá. This week I was on a phone call Essa semana eu estava numa ligação with business leaders from around the world. com líderes de negócios ao redor do mundo. And this is how Brazil is creating prototypes you might not even know about. E é assim que o Brasil está criando protótipos pelos quais você nem sabe que estão acontecendo. These two businessmen came to Bishop Deersay's business class. Esses homens de negócio foram as classes que a Bispa Disse estava Her economic falando na Summit de Economia, pelo qual eles and they got so touched propuseram. by the Holy Spirit. Eles foram tocados pelo Espírito The Santo. Holy Spirit came upon them. O Espírito Santo veio sobre eles. It had never happened to them before. E isso nunca tinha acontecido com eles antes. Like they're multi-millionaires in banks. Onde muitos multimilionários agradeceram por conta disso. They got touched in Brazil. Eles foram Uau. tocados quando eles Uau. estiveram no Brasil. They've gone back to America, back to Australia. Eles voltaram para a América, eles voltaram para a Austrália. And their whole personal life is absolutely revolutionized. E toda a sua vida pessoal ela foi revolucionada. And now they are discipling people in biblical economics. E agora eles estão discipulando pessoas através da economia bíblica. Some of the most influential people in nations Algumas das pessoas mais influentes das suas nações are being discipled because they came to Brazil. estão sendo discipuladas porque eles foram até o Brasil. Brazil is a sending nation. O Brasil é um país de envio. And Wow. Bishop Deersay is creating prototypes E a Bispa Disse está criando protótipos. because it's not just words now that prophesy. Porque agora não são só palavras que foram profetizadas. God said to me to create models that prophesy. Deus disse para mim para que nós iríamos criar modelos de profecias. Where the model begins to multiply from the testimony of transformation. Em que o modelo ele se torna um protótipo através da transformação do testemunho. Uau. One of these businessmen has been to
almost 30 nations in the last year and a half. Um desses homens esteve em mais de 30 países no último ano e meio. And the Lord has been speaking to him about economic reform in all of the nations. E Deus está falando com ele através da reforma econômica, através das nações. And he asked the Lord, he said, Lord, where are you going to move in the economy? E ele perguntou ao Senhor, Deus, onde você vai se mover através da economia? And this week, E essa semana, I'm going to move it. The Lord told him he's going to move in Brazil. Uau. essa semana ele me disse que o Senhor ia se mover através do Brasil. So there's something bigger going on than one single prophetic word. Então tem algo muito maior acontecendo do que uma única palavra The profética. stadiums were a prophecy Os estádios foram profecias to send, para envio, to go, para ir, not just for harvest, não só para a but colheita, to go transform economies. mas para ir transformar God's economias. sending you to transform governments. Deus está enviando para transformar governos. What in Brazil O que aconteceu no Brasil creates models that are now transforming economies at the highest levels in other nations. criou modelos pelos quais estão transformando economias nos mais altos níveis. And I feel like that there's something way bigger going on than we can even imagine. E eu sinto que tem algo muito maior do que nós estamos vendo acontecendo. I believe I told you when I was last in Brazil Eu acredito que eu falei da última vez que eu fui ao Brasil, that the Lord said that the next move of God was a go move of God. que o próximo mover de Deus seria o grande mover de Deus. But that also we were going into a whole new spiritual era. Mas nós também estamos indo para uma nova era espiritual. And that things would not be the same. E as coisas não serão mais as We mesmas. couldn't go to the past to look for the new models. Nós não podemos ir ao passado para procurar novos modelos. And God is using technology. E Deus está usando tecnologia, The eternal gospel is going in mid-air. que o evangelho eterno está indo através do ar. In Revelation chapter 14, Em Apocalipse capítulo 14, verse 6, I believe, verso 6, eu acredito. it talks about the messenger, the angel, in mid-air with the eternal gospel. Ele vai falar a respeito da mensagem do anjo que ele leva isso através do ar. And God is using technology right now E Deus está usando tecnologia agora to get the word of the Lord out for transformation. para dar a palavra do Senhor, para entregar a palavra de transformação do Senhor. After I got off the phone call this morning with Ed Silvoso, Depois que eu tive essa ligação de manhã com o another Edson phone call Silvoso, with repeat it. a guy that was just a regular worker farmer. E ele estava falando a respeito de uma pessoa que era apenas um trabalhador de uma fazenda normal, In northern Canada. no norte do Canadá. And the Lord spoke to him 10 years Yes. ago E o Senhor começou a falar com ele 10 anos about atrás, reaching out via the internet. através de alcançar as pessoas através da internet. He was 52 years old. Ele tinha 52 anos de idade. Didn't hardly even know anything on the internet. Mal sabia ele sobre muitas coisas da internet. And long story short, E fazendo uma história longa curta, via the internet, através da internet, 19 million homosexuals, gays, and lesbians to Jesus in the last 10 years on the internet. ele levou mais de 19 milhões de pessoas que eram lésbicas e gays para o Senhor através da internet. Uau. 19 million. 19 milhões. Uau. And has started discipleship schools for them. E ele começou escolas de discipulado para eles. And there are 60% of them that they know of E mais de 60%, pelo qual nós sabemos, are all leaving the gay and lesbian lifestyle through the gospel and transformation initiatives online. está vivendo através, está saindo da vida do lesbianismo e do gay através do discipulado online. Uau. And it's full transformation. É uma transformação completa.
And one time when Carrie and I were in Brasilia, E uma vez pelo qual eu e a Carrie Brasília, we got this opportunity essa oportunidade de Deus to go up into a helicopter, a military helicopter, nós tivemos a oportunidade de andar de helicóptero with a young woman in the army, com uma jovem mulher das Forças Armadas. and she got a big jug of oil and a big jug of wine. E ela tinha um pouco de óleo e um pouco de vinho. And we flew over the city of Brasilia. E nós voamos através de toda a cidade de And Brasília. she hung out of the helicopter. E ela jogou isso do helicóptero. Uau. Dispensou And isso she do poured helicóptero. oil and wine over the city of Brasilia. E ela lançou óleo e vinho sobre a cidade de Brasília. And the helicopter pilot was not a Christian, O piloto do helicóptero não era um cristão. but we were prophesying right in the midair. E nós profetizamos bem ali no ar. It was a prophetic act Foi um ato profético. that God was about to take over the atmosphere of Brazil. Que Deus estava tomando a atmosfera do Brasil. And right in the place E where the logo prince naquele of the lugar, power of the air occupies, onde o principado do ar ocupava, the aquele Bible lugar, says that the devil is the prince of the power of the air. a Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe do ar. But it also says that the messenger with the eternal gospel in midair. Mas também diz que a mensagem eterna do evangelho está fluindo através do ar. And so where the kingdom of God has suffered violence, Então, quando o reino de Deus sofre uma violência, we take the weapons that are not carnal nós pegamos as armas que não são carnais and we take back by force what the enemy has stolen from us. e nós tomamos elas de novo pela força, porque o inimigo tinha roubado de nós. And so the whole message of transformation Então, toda a mensagem de transformação is now filling the airwaves of Brazil. agora está enchendo o ar do Brasil, Uau. as ondas do The ar do whole Brasil. message of the transformational economy. E está transformando toda a economia, But it's more than a message. mas é mais que uma mensagem. Brazil will become a prototype of economic reform, of governmental reform. O Brasil está se tornando um protótipo de reforma econômica e de reforma governamental. Amém. And these economic revelations that are coming out from the Word of God, E essas revelações econômicas que estão fluindo do Senhor, they are not a message where one person wins and the other person loses. não é uma mensagem que uma pessoa ganha e outra pessoa perde. I was talking to a billionaire last week, Eu estava falando com um bilionário semana passada and he said he became a billionaire e ele disse que ele se tornou um bilionário in the global economic crisis of 2008. na crise econômica global de 2008. He said when the economy was going down, Ele disse que quando a economia está caindo, God gave him revelation, Deus deu a ele uma revelação. the power to create wealth Um poder para criar fortuna comes from God, que vem do Senhor. and it works in every season. E ela funciona em todas as estações. It's a kingdom power. É um poder do reino. And God began to speak to him. E Deus começou a falar com ele. If you will bless others with your economic prosperity, Que se você abençoar os outros com a sua prosperidade econômica, bless other businesses, com os seus Bless- negócios, take the blessing I give you, begin to bless others with it. pegue a bênção que eu te dei nos seus negócios e passe essa bênção para os outros. I see if I will not pour out a blessing on you so great you can't contain it. Eu venho te abençoar de uma forma tão grande que você não vai poder conter. Uau. And he is coming on one of the programs that I'm doing, E ele está fazendo parte de um dos programas pelos quais eu and estou he's going criando, to teach kingdom principles, que vai começar a ensinar princípios do reino, create wealth in an economic downturn. em como criar riquezas
nesses momentos de Uau. crise, And nesses I momentos de believe, baixa. Bishop Dearsay, Bispa disse I'm going to prophesy to you now. que eu vou profetizar para você The agora, Lord is Wow. going to give you a revelation que Deus vai te dar uma revelação of how Amém. to prosper business. em como você prosperar negócio, Even in Amém. an economic crisis, mesmo numa crise econômica, that the Lord is going to use you to bless so many of the entrepreneurs em que Deus vai usar você para abençoar Amém. muitos with the dos revelations of empresários, heaven. Because the Lord com says, palavras dos céus, porque o you Senhor always diz do this. que você sempre faz Everything isso. you give, E tudo que you você- receive, you give away. Tudo que você recebe, você entrega. You understand this principle, Você entende os princípios. that when God blesses you, Então Deus you está te become a abençoando blessing. Amém. para que você se And you torne uma bless bênção, all the others. para And que the você Lord's vá going to raise you up. e Deus vai te erguer. Amém. And I even see you speaking to government, E mesmo quando você está falando para pessoas to do governo, financial leaders in the government, para líderes de finanças do governo, with a revelation com a of how revelação to lift the whole of Brazil out of poverty. de tirar o Brasil da pobreza. Uau. And this billionaire told me last week, E esse bilionário me disse isso semana passada, the kingdom of God is not win-lose, que o reino de Deus não é sobre perder e ganhar, where some win and some lose. ou só alguns ganharem ou só alguns perderem. That the kingdom of God is win-win. O reino de Deus é ganhar e ganhar. Uau. And when somebody wins economically, Então, quando alguém ganha economicamente, their blessing becomes a blessing for somebody else. eles são uma bênção porque eles abençoam outras pessoas. And when believers understand that, E quando os cristãos they entendem just isso, begin to bless even other businesses. It's not Ele a competition. eles começam a ser uma bênção através dos seus negócios, porque isso deixa de ser uma competição. Uau. It's the blessing just turns and blesses all the other businesses like that. É uma bênção no seu negócio que vai abençoar outros negócios através And God's disso. going to give you this revelation. E Deus está te dando essa And you revelação, are going to disciple que você vai discipular Brazilians on how brasileiros to make a win-win economy. em como ganhar e ganhar na economia. Uau. Where the economy of Brazil is a win-win, where everybody is winning. Em que a economia do Brasil vai se tornar um lugar em que todos vão ganhar. Amém. Where the blessing of one becomes the blessing of another. Que a bênção de um se torna a bênção de outro. Uau. And you're going to understand this very deeply, E você vai entender isso profundamente. so that economic leaders are going to say, how does it work? How does it work? Então, líderes econômicos vão te perguntar como isso funciona. And you are going to have this revelation to help disciple nations. Vai ter essa revelação de como discipular nações. And I'm just seeing a picture right now as I'm speaking E eu estou tendo uma visão agora enquanto eu estou of falando the nation of Brazil da nação do Brasil being lifted Ser as an levantada. example, como exemplo, but especially the poor areas of Brazil. mas em especial as áreas pobres do Brasil. I'm seeing some of the poorest areas. I've been in those areas. Eu estou vendo algumas áreas muito pobres, eu já estive em algumas And there delas. is a revelation coming where even the poor are going to be lifted out of poverty. Em que o pobre vai ter a revelação de como ele se erguer disso, dele sair da pobreza. And just like an alcoholic that has Yes. been that has recovered from alcoholism, E assim como uma pessoa alcoólatra que se recuperou do alcoolismo, like Alcoholics Anonymous, como Alcoólicos Anônimos, the alcoholic that has recovered o alcoólatra ele se recuperou, understands so clearly how to help another alcoholic recover. entendendo claramente como ajudar outra pessoa que está passando por um problema de alcoolismo. And I'm seeing these people that were very poor, E eu estou vendo essas pessoas que são muito pobres, families that were very em lugares em que são muito pobres, rising out of the economic cycle of poverty se erguendo e saindo do ciclo de pobreza. Uau. and becoming some of the greatest voices to help everybody rise out of the economic generational cycle of poverty. E se tornando grandes vozes para retirar pessoas do ciclo de pobreza. And this businessman said, the Lord spoke to him clearly, E esse homem de negócios me disse que o Senhor falou a Brazil ele is going to claramente be a leader in the next transformational initiative. The whole nation of Brazil is going to become a prototype.
que toda a nação do Brasil vai se tornar um protótipo, que a nação vai se levantar como um discipulador para as nações. So I just want to bless you, Bishop Dirce. Então eu quero te abençoar, Bispa Dirce. God, I just want to bless Bishop Dirce. Deus, eu quero abençoar a Bispa I want to Dirce. bless the Brazilian people. Eu quero abençoar as pessoas do God, they Brasil. have come so far. Deus, eles já andaram muito, eles já vieram muito longe. But Lord, help them not to just strike the ground 2 or 3 times. Mas o Senhor não está só ajudando eles a se erguer 2 ou 3 vezes. But even in this global pandemic, Mas mesmo nessa pandemia global, where many nations of the world are actually shifting into poverty right now, onde muitas nações do mundo estão se tornando pobres agora, Lord, use Brazil to be a prototype Deus use o Brasil para ser um as a protótipo, nation. como a nação, Lord, how to actually create wealth in the middle of an economic downturn. como uma nação pela qual vai se erguer e aprender como gerar riquezas. Give the people of Brazil, Entregue às pessoas do Brasil. Lord, their strength is relational, is love. Lord, loving one another. Que a força relacional que eles têm em amar uns aos outros, Phileo, familial love, o amor familiar, brotherly o amor love. fileu, Lord, help them to love one another. ajude eles a ajudar uns aos outros. And even if one brother only has a little blessing, E mesmo que o irmão só tenha uma pequena Lord, bênção, help Lord, Senhor, keep it to themselves, não ajude com que eles mantenham isso para eles, but teach them that they're blessed to be a blessing, mas mantenha na mente deles que eles são uma bênção para abençoar, so that the blessing of one becomes the blessing of others. que a bênção de um vai se tornar a bênção de outros. And this billionaire has created a movement. E esse bilionário criou um movimento. He became a billionaire in the 2008 global crisis. Que ele se tornou uma pessoa rica na crise de 2008. And he told me last week, E ele me falou semana passada God showed him que Deus o mostrou that he was to start a global movement called All Shall Prosper. que ele iria começar um movimento chamado que todos devem prosperar. Uau. And Bishop Dirce, I believe that God's given you already this mindset Isso, eu acredito que Deus já Amém. te entregou esse Amém. mindset. Amém. of Amém. everybody prospering. Amém. Em que Amém. todos prosperam. And the Lord is going to use you E Deus vai usar você as a prophetess, como uma profetisa. but not just a church prophetess, a business prophetess. Mas não só uma profetisa da igreja, mas uma profetisa de To negócios. hear how each person can prosper. Amém. Para ouvir como cada pessoa pode prosperar. To find the unique anointing on each one. Para encontrar uma unção única dentro de cada um. Uau. So that they will find their calling to prosperity. Então eles vão encontrar o seu chamado para prosperar. But it's bigger than just you, Bishop Dirce. Mas isso é muito maior do que você, Bispa disse. The business prophets are arising. Os profetas de negócios estão surgindo. Sim. I know 2 of them that received their prophetic business anointing in the nation of your event. Eu conheço 2 deles que receberam essa unção profética no seu evento. Now they're discipling nations. E agora It's eles estão multiplied. discipulando nações. Uau. But the government prophets are arising. Mas os Alongside the profetas do government governo estão apostles surgindo. Uau. and the business apostles. E os apóstolos do family governo, apostles. os apóstolos da família dos negócios. There is a massive transformation that God has called Brazil to be a prototype. Há um grande chamado. Deus está chamando o Brasil para ser um protótipo. Uau, uau. And so I love you and I bless you. Então eu amo você, eu te abençoo. I love you, Stacy. Te amo, Stacy. Obrigada pelas suas palavras de empoderamento. Thank you for your empowerment words. Sempre que você traz palavras, Always that you bring these words. nós queremos distribuí-las para o Brasil. We would like to share this to Brazil. Porque nós acreditamos que você é uma mãe. Because we believe that you are a mom. E que você tem o Brasil como um filho. And that you have Brazil as a son. E nós queremos Wow.
espalhar as suas boas novas And we pelo would Brasil. like to share your good news for Brazil. Então, sempre que você tiver uma direção de Deus, And always you have a direction from God, como essas de hoje, as this that you spoke today, como as de as 2014, from 2014, a nossa casa, a nossa porta our house and our doors é para ser o seu púlpito ou o seu canal de TV. are going to be your channel from TV. Só falar com a Amanda, eu quero falar em rede nacional. You just can speak to Amanda. I want to talk in the national TV for Brazil. Okay, E nós yes. And vamos espalhar as suas And palavras. we will share your words. Porque okay, nós I need to acreditamos. say this. You know, Precisa don't dizer forget, isso. Não esqueça. Não you esqueça. just filled stadiums with the message of the send. Vocês encheram vários estádios com a mensagem de envio. It is Wow. not good enough to go to a stadium. E não é o suficiente ir a um estádio. We must hear the word send. Nós temos que ouvir a palavra de envio. It was about sending Brazilians into O society. estádio foi sobre enviar pessoas para a sociedade. And the Lord is sending Brazil, E o Senhor está enviando o Brasil. sending Brazilians Ele está enviando brasileiros out of the stadiums. de todos esses para fora dos estádios. Uau! Uau! Ele to está bring enviando transformation para so the whole transformação, world can see para que todo mundo possa ver when God's kingdom comes o que é quando o Senhor vem. E o and seu God's reino will vem. is done. E o seu reino é feito na terra como no céu. And not just an individual, Não só de forma individual, but in a city, mas in numa a cidade, region, in a numa nation. região e numa nação. Amen. Amém. Amém. Amen. Thank you. I love you. Eu amo você. I love you Thank too. you. It's Thank so you. nice to see your face. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uau, que incrível ouvirmos essas palavras de direção da querida Stacy. Eu acredito muito nos small business e eu acredito que nós temos que empoderar as pessoas a fazer riquezas. Enquanto ela falava, eu me lembrei daquele texto: Deus é aquele que te dá capacidade para adquirir riquezas. E eu acredito, sim, que essa revelação dos céus virá para mim e para você nessa estação de crise. E nós vamos sair dela com a capacidade para adquirir riquezas. E nós vamos ensinar outros, como ela disse, a adquirir riquezas também. Nós vamos repartir os nossos 5 pães e 2 peixes. Ou nós vamos pescar, como Pedro fez, e vamos chamar outros barcos para dividirmos aquilo que estamos pescando. Eu acredito nessa direção, que quando você reparte o seu pão, que quando você reparte aquilo que você tem, você atrai aquilo que você mesmo não semeou em dinheiro, ou até mesmo em plantio para aquilo. Porque acontece uma divisão sobrenatural. Porque quando nós dividimos o que temos, um poder sobrenatural entra em nosso favor para nos ajudar. Eu tive uma visão e eu quero contá-la para você bem rapidamente aqui. Eu já falei dessa Stacy pouquíssimas vezes. Eu tenho visão na minha vida. Eu não sou daquelas de ter visão. Mas um dia eu estava na cozinha da minha casa, fazendo almoço no domingo. E Deus me mostrou, disse, sabe quando os anjos, sabe quando as aves migratórias estão voando de um país para outro, ou de um continente para outro, para encontrar o lugar mais quente? Então eu vi anjos voando da Europa, dos Estados Unidos, de outros continentes para o Brasil. Foi tão especial esse dia. E Deus me disse, vocês estão orando no Brasil para o trabalho, para a transformação, para a economia. E o que a Bíblia diz? Os anjos estão para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles estão aqui para nos ajudar a trabalhar, a construir negócios, a fazer rede de relacionamentos, a governar. E eu entendi que as nossas orações,
por anos, né? Nós tivemos tantos avivamentos, tantas redes de intercessão. A Lilian Pozella falaria bem melhor disso do que eu, mas essas orações encheram a taça de Deus e ele enviou ajuda. Anjos são ajudas celestiais. E eu acredito que esses anjos chegaram para quê? Para ajudar a mim e a você nos negócios, no governo, na política, na economia, na educação. Eles chegaram para nos ajudar a fazer a terra florescer. Porque quando nós desenvolvemos as pessoas, os negócios, o país, quando nós desenvolvemos o dom e o talento que está na nossa mão, nós estamos fazendo com que a terra floresça. Essa é a herança de Jesus. Ele nos deixou aqui nessa época porque ele acredita que eu e você podemos fazer prosperar essa terra. E sabe, eu quero usar esses últimos minutos finais para dizer a você uma coisa. Se Deus enviou a você e a mim nessa geração, é porque eu e você temos a capacidade de governá-la e de desenvolvê-la. Você não está na geração errada. Aquilo que o Brasil precisa, eu estou falando do nosso país primeiro, mas aquilo que o Brasil precisa, politicamente, economicamente, na educação, na cultura, está dentro de mim e de você. E se eu e você nos propusermos a ser o protótipo, se eu e você nos propusermos a ser os modelos, nós vamos desenvolver a nossa nação. O que Deus está nos perguntando, eu penso nesse tempo, é: você topa ser o meu modelo? Porque eu já te enviei com o suprimento para esse tempo, para fazer com que o nosso país seja cabeça e não cauda. Ele está dentro de mim e de você. Nós somos esses cofres dos céus já plantados de formas estratégicas aqui nesse país. Para quê? Para disseminar a prosperidade. Isso está dentro da minha mente, dentro da sua mente, que não se consola, que não se conforma com a crise, que fala, olha, nós podemos reinventar, nós podemos fazer melhor. Então, eu acredito que existe um grande chamado para nós nesse tempo. Existe um chamado de, eu posso contar com você como um filho e como uma filha que vai disseminar o que eu coloquei dentro de você. Deus não deixou neurônios, espelhos nas pessoas por acaso. Eu penso que isso é uma forma estratégica de Deus de fazer. Porque quando você conquista algo, quando você supera algo, isso muda, isso fica impregnado, inclusive, na sua identidade. E quando você mostra para as pessoas como você superou, como você conseguiu, como você deu a volta por cima, que você se arriscou, os neurônios espelhos delas querem copiar você. Então, eu tenho pedido nesse final de live, por favor, fale ao mundo das suas palavras proféticas. Fale ao mundo daquilo que está dentro de você. Como a Stacy disse, hoje nós temos a bênção de espalhar as nossas palavras pelo ar. E eu e você podemos nos levantar como um exército poderoso, como comunicadores ferozes desse tempo, para disseminar uma mente de prosperidade, para disseminar uma mentalidade de esperança. Eu e você precisamos batizar o mundo com esperança. Você tem que replicar os seus posts de esperança. Se você impactar 20, 30, 40, 50 pessoas por dia, está excelente. Mas eu sei que muitos aqui podem impactar 1.000, 2.000 pessoas por dia. Mas então, abre a sua boca com a esperança que está dentro de você para um Brasil melhor, para uma economia melhor, para um povo melhor, para um governo melhor. Olha, é a partir de mim e de você que essa revolução dos dias melhores estão por vir, está chegando. Eu e você temos que ser esse modelo. Você não tem que esperar por nenhum modelo. Existe dentro de você algo que veio dentro do seu DNA, algo que Deus teceu em você para ser entregue nessa geração. Você não está falido, você não está quebrado, você não está moralmente destruído. Existem palavras fantásticas dentro de você
que tem que chegar do outro lado. Então, por favor, use o ar para isso, use a internet para isso, use as lives para isso, use o seu WhatsApp para isso, mas faça uma campanha de espalhar a esperança, de espalhar a prosperidade. Olha, sabe o que eu entendo? Que Deus, quando ele enviou e criou Israel, ele fez as tribos. Tribo tem algo de tão especial para entregar durante a guerra, durante o governo, durante a adoração. Eu tenho coisas diferentes da Lília, você tem coisas diferentes da Kelly, da Lígia, do Negueb, cada um da Ellen, cada um tem um tipo de coisa para entregar ao Brasil. Não procurando entregar o que o seu parceiro entrega, não fique procurando entregar o que o seu vizinho entrega, faça a sua entrega única. Como a Stacy disse, existe uma revelação única dentro de você para prosperar. Você vai prosperar na sua singularidade. Ela é a sua força. Você não precisa copiar ninguém para ser próspero. Por quê? Porque você tem um pai que está dando instruções diretas a você de como comandar nesse tempo de crise. Nós estamos atravessando para o outro lado. E existe uma estratégia única para atravessar para o outro lado. E existem pessoas dependendo disso. Sabe, todo mundo foi enviado a esse mundo para um povo. Todo mundo foi enviado a esse mundo para resolver um problema. E eu quero pedir a você, se eu tivesse um único pedido para fazer para você, eu pediria isso. Encontre o problema que você veio resolver nesse mundo. Encontre a dor que você veio sarar nesse mundo. Porque você veio sarar esse mundo. Você veio para fazer uma entrega. Outros farão entregas que vão salvar a sua vida ou que vão sarar a sua vida e nós vamos comer dessas entregas. Mas tem algo que você veio para resolver. Peça essa revelação, a revelação do que eu vim para entregar nesse mundo. Eu quero abençoar você nessa tarde com esta esperança e dizer a você: não roube ao mundo do que você veio entregar ao mundo. Não roube ao mundo do modelo que está dentro de você. Tenha um modelo dentro de você. Coloca esse modelo para fora, porque mesmo que 100 pessoas ou 200 pessoas sigam você, você já está fazendo uma revolução. Já não é uma pessoa, é uma família, são funcionários. Então, eu e você fomos escolhidos a dedos por Deus para ser o Josué e o Caleb dessa hora. Para ser forte e ser corajoso, para discipular essa nação com um modelo, Fala, Deus, qual é o meu modelo? Qual é o modelo que eu tenho que espalhar pelo Brasil? Deixa eu te dizer, o modelo que Deus der a você é a comida que você está dando para o Brasil. Politicamente, economicamente, familiarmente, nas mídias, no entretenimento, no casamento, nos ministérios, na eclésia. Você tem uma comida para dar ao Brasil nesse tempo. E olha, não deixe as más notícias, não deixe as brigas do governo da sua cidade ou do governo do Brasil, não deixe nada disso desacelerar o seu processo de entrega. Diga, eu estou aqui em nome de um outro rei. Eu estou aqui como um embaixador. É assim que Deus te chama. Você é um embaixador, você é uma embaixatriz e você está aqui para implantar o reino. E ainda que esse reino terreno não esteja te reconhecendo, Deus vai dar a você estratégias para o modelo dos céus. Então eu vim aqui nessa tarde e que lindo ter a Stacy nos abençoando para empoderar você e declarar: eu estou junto com você, para você desenvolver o seu protótipo. Já pensou nós mostrando ao mundo todos os nossos protótipos? Já pensou nisso? E existe um protótipo, um modelo, existe um MVP, existe algo dentro de você para acalmar esse mundo VUCA. Sabe? Você tem um antivírus para esse mundo VUCA. Você tem uma vacina para esse mundo VUCA. E isso está dentro de você. É o modelo celestial que Deus deu a você. Então, por favor,
Não cale a sua voz de falar sobre a esperança e sobre os modelos que Deus colocou em você. Não diga eu sou pequeno demais e eu tenho poucos seguidores ou ninguém vai me ouvir. Alguém vai te ouvir e vai multiplicar isso. Ore pelos multiplicadores. Diga, Senhor, me envia multiplicadores que possam multiplicar o meu modelo, a minha música, o meu clipe, a minha mensagem, a minha palavra, o meu e-book. Eu não sei. A minha rede de conexões, eu não sei. A Deus, para te colocar no meio da sua tribo, porque toda tribo tem uma entrega. E a sua tribo vai ajudar você a fazer a sua entrega. Deus abençoe você nessa tarde. Obrigada por estar aqui nesse dia tão especial. Eu acredito que nós estamos colocando pilares no Brasil nesse tempo, com a nossa voz. A nossa voz está sendo espalhada pelo ar. A nossa voz está sendo espalhada pelo ar. A sua voz está sendo espalhada pelo ar. E essa atmosfera está infectando o Brasil de bons modelos. Nós estamos fermentando, nós estamos criando a atmosfera. Sabe quando você cria camadas de proteção? Nós estamos mexendo em algumas exosferas, mesosferas, eu não sei os nomes, mas nós estamos criando uma camada dessa através da nossa inteligência espiritual, através do nosso espírito, através da nossa voz, da nossa canção. Nós estamos criando uma camada na atmosfera do mundo. E o mundo não está perdido. Eu e você estamos aqui no comando. Deus nos deixou no comando. O político da sua cidade pode estar perdido. O governador da sua cidade pode estar perdido. Mas eu e você estamos aqui no comando desse mundo. Sabe por quê? Porque ele nos plantou nessa época, como ele plantou lá Esté. Os judeus estavam perdidos naquele... Eles estavam em outro país para ser massacrados. Mas Deus planta, sabe quem? Uma menina órfã, que não tem pai, que não tem mãe, que foi criada por uma outra família. Mas Deus a planta ali. Sabe para quê? Para comandar o mundo quando o mundo estivesse em crise. Então não interessa quantos abusos você sofreu na infância, não interessa quantos traumas você tem. Interessa que Deus plantou um guerreiro dentro de você. Sabe para quê? Para essa hora. Para ajudar o Brasil a atravessar. Não olhe para o seu passado. Todas as dores e tudo o que você foi machucado ou ferido, isso só serviu, se você está vivo, isso só serviu para te fazer mais forte. Olhe para isso com outros olhos e diga, olha, eu sou um guerreiro, uma guerreira, apesar de... E eu estou aqui para salvar o meu país. Eu estou aqui para salvar a economia do meu país, a eclésia do meu país, a política do meu país, a mídia do meu país, a comunicação do meu país, as famílias do meu país. Você tem uma entrega para esse Brasil. Você tem uma entrega para esse mundo. Deus levantou você nesse tempo para curar, para salvar, para entregar um modelo que vai ser disseminado. Deus abençoe você. Obrigada pela sua atmosfera de estar aqui nessa tarde comigo, com a Stacy, com a Amanda, com a Verônica. Obrigada pela sua atmosfera. Porque eu sei que se você está aqui nessa live, é porque nós participamos de uma mesma atmosfera. E juntos nós vamos poder construir essa proteção política, econômica, da eclésia, da mídia, do entretenimento, da saúde, das famílias sobre o Brasil. Vem comigo para governar o Brasil. Vem comigo para o Brasil. Se você fizer o seu melhor, se você fizer o seu melhor, nós vamos estar governando o Brasil para sair dessa crise. Deus abençoe você. Te vejo amanhã às 17 horas.